só. E se compõe... Olha, irmão, esse artigo 19 da breve exposição. Estamos começando agora uma entrevista com o pastor Luiz. E a gente não poderia deixar de falar naquilo que é melhor, né? Aquilo que somos, igreja comprada pelo sangue de Jesus. E o pastor Luiz está fazendo aqui uma narração, juntamente com o presbítero aí, nosso irmão Davidson, e nosso amado irmão aí, Natalice. E aí o futuro pastor, presbítero aí, nosso amado... Isso! Rapaz, Guiomar. Aleluia! Guiomar que tem trabalhado ali na cidade de Caiçara, né? Tem honrado ali com sua presença, ter feito aquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor Luiz, continue com sua entrevista aí. A gente quer aprender um pouquinho o que é igreja. Sabemos que igreja não é só organismo, não é só aquela casa, não é naquelas quatro paredes, e sim a diferença entre organismo e organização. Um pouquinho para a gente aprender um pouquinho com o senhor. A igreja é um organismo vivo. Amém. E é também uma organização. Porque se não existir organização, a igreja, no sentido local, ela fica sem um rumo. Então ela precisa, né? Ela precisa viver como organismo e precisa viver também como organização. Existem pessoas que não controlam, que não conseguem assim entender a questão da organização. Eles são contra a organização. Eu conheço pessoas assim, que são contra a organização. Mas a igreja local, ela tem que ter organização. A igreja, no sentido universal, ela, assim, não há organização para ela. Por quê? Porque ela se compõe de todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro. Quem é o chefe desses crentes? Jesus Cristo. Não é? Então não há como organizar essa igreja. Mas a igreja local é quem representa essa igreja universal. Não é? Eu não estou falando aqui universal naquele no sentido, denominação. Entendi. Não é? É no sentido teológico da igreja de Cristo. Não é? Então, aonde houver crentes reunidos, aí está a igreja do Senhor. Então, pastor, o Senhor disse que 2 ou 3 pessoas, né? Reunidas em nome dele, e ali está a igreja. Aqui está a igreja aqui, né? Então só uma pergunta para a gente reiterar. Então se tiver só um membro, só uma pessoa, ele não pode chamar de igreja. Não é a igreja, não é a igreja. Ele não representa, ele representa a igreja, mas ele só não é a igreja. Do corpo de Cristo. E é muito perigoso, sabe, essa questão de se pensar que o indivíduo, eu sou a igreja. Não, você é o templo, a morada do Espírito Santo, o santuário de Deus. Você pode ser chamado assim. E santuário de Deus, por quê? Estamos aqui com o pastor Luiz, que é o pastor titular ali da segunda igreja congregacional de Guarabira, ali no bairro das Nações, e com certeza esse homem de Deus que nós temos aprendido muito com ele. Continue, pastor, desculpa aí o... nessa concepção teológica que foi espalhada durante muito tempo, de que nós somos uma pessoa individual, representa a igreja, que tem surgido muitas divisões, muita libertinagem, as pessoas se excluem da direção da igreja, do contexto eclesiástico e começa a pensar que ele sozinho pode fazer e desfazer. E isso não pode, não é? Isso a gente caminha ordenado, o corpo de Cristo tem que caminhar ordenado. O artigo 19 da Breve Exposição, ele é muito interessante. Ele diz assim: a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só e se compõe de todos os eleitos, todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, para serem chamados aqui nesta terra, chamados e convertidos aqui nesta terra e glorificados na eternidade. Então, aonde houver um salvo, ele faz parte da igreja de Cristo. Não é? Sem denominação nenhuma. Uma pergunta pelo presbítero Davidson. Sobre a igreja dele. Pode perguntar ou então comentar. O que o senhor acha, pastor Luiz, tantas igrejas sendo fundadas hoje, tantas pessoas fundando igreja? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Eu acho isso muito errado. Já tem pessoas saindo das igrejas, né, de igrejas assim que tem uma história já conceituada, né? Fundando igreja. Isso é muito errado, isso é divisão. O que vai ser isso? Eu vou falar por experiência. Eu fiz isso e nunca mais eu farei. E eu fiz isso por uma causa justa. Eu fiz isso por uma questão justa, mas jamais eu farei isso. Pastor Luiz, permite só um parênteses. Nesse caso, quando o Deus falou dessa mudança, muitas denominações. Essa igreja esse aspecto, é o aspecto da igreja, né? Esse aspecto da igreja local.
Aí é uma igreja onde ela representa realmente a igreja de Cristo. É na igreja local. Por quê? A igreja, assim, no sentido universal, que a gente chama a igreja militante, ela não tem assim uma expressão visível a não ser através das igrejas locais. São elas que representam o grupo de crentes reunidos. Pode ter um nome, pode não ter, desde que estejam reunidos de fato e de verdade, nos moldes bíblicos, não é, com a sã doutrina, praticando as ordenanças que o Senhor instituiu, não é isso? Vivendo de tal forma que represente de fato e de verdade a pregação de Jesus Cristo, a continuidade da obra do Senhor que Ele entregou para nós. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido.